Fala galera, boa noite. Boa noite, Anani. Vamos chegando, moçada. Enquanto o pessoal vai entrando aí, daqui um pouquinho a gente já dá início à nossa conversa, ao nosso bate-papo de hoje. E vamos de João Gomes aí. Quem tá aí, vai mandando um joinha, vai mandando um boa noite. Estão me ouvindo bem? Como é que tá a conexão aí, tá boa? Estamos chegando, moçada, vamos chegando. Daqui um pouquinho a gente já dá início à nossa conversa de hoje, a esse nosso bate-papo de hoje. Hoje com dois convidados aí que vão trazer muito conhecimento, vão trazer muita informação bacana aí para todos nós. Com certeza vai ser mais uma noite de aprendizado aí. Boa noite, quem tá aí? Estamos chegando. Boa noite. Vamos chegando. Boa noite, Tainá. Boa noite, Roger. Marisa, boa noite. Laísa, boa noite. Matheus. Estamos chegando, moçada. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Anani. Estamos chegando. O pessoal que tá aí já na live, compartilha a live com algum amigo, com algum conhecido, que também é apaixonado pelos bovinos leiteiros como a gente aí. Vamos chegando. Enquanto isso, nossos convidados vão se aprumando lá. Daqui um pouquinho a gente já chama eles e dá início à nossa conversa de hoje. Universo do Leite, boa noite. Granja Castelo, boa noite. Vamos chegando. Josimar tá entrando aí também. Boa noite. Vamos chegando, moçada. Daqui um pouquinho a gente já dá início ao nosso bate-papo de hoje. Vamos só esperar o Josimar Catalani chegar e a gente já começa o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, e aí com vocês? Animados? Tudo Tudo em certo. ordem. Chegou o frio aí também, Quanto Josimar? tempo, Tana? Pois é, Josimar, quanto tempo aí? Deu uma esfriada aqui. Pois é, aqui chegou primeiro o frio, deu uma chuvinha. Antes veio uma chuvinha, mas não choveu, só uns regiãozinhas ali isolada. E agora chegou o frio aí de novo. Mas é bom, né? Frio é bom, a vaca gosta de frio. Muita correria, Tanane? Bastante, né? Graças a Deus. O Josimar estava também na correria hoje. Mandei uma mensagem para ele aí para conversar um pouco sobre a live. E o Chuveiro estava fazendo uma bomazo lá. Para variar um Tinha uma pouco, né? cirurgia hoje tarde. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Menon de Souza, sou médico veterinário e faço parte da equipe CalTrade. A Tanaane também é médica veterinária, atua na cooperativa Frisia, trabalhando com a qualidade do leite. O Josimar também é médico veterinário, atua na Serra Gaúcha e presta uma assistência geral para os produtores daquela região onde ele atende. Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco da correria de vocês, do dia a dia de vocês, como que é o trabalho de vocês, começando pela Tanaane. Bem, então, para quem não me conhece, meu nome é Tanaane. Eu sou zootecnista formada pela UEPG, veterinária formada pelo SESCAGE. Tenho pós-graduação em planejamento estratégico do agronegócio e coaching em mediação de conflitos. E também já fiz 3 vezes o curso de gestão do MBA pela Clínica do Leite. Então, eu estou há 7 anos já aí na Frisia, como veterinária da qualidade do leite. Então, nossa rotina hoje de trabalho então, é focado na qualidade, um pouquinho de sanidade voltado a doenças de BRBVD e a gestão, que é o projeto que a gente tem do Frisia Mais Um. Esse é o nosso trabalho aí. Show de bola. Josimar. Bom, então eu trabalho aqui na Serra Gaúcha, né, São Jorge, no Rio Grande do Sul. Presto assistência para pequenos produtores. Sou terceirizado da cooperativa Santa Clara, onde a gente faz os mais diversos trabalhos dentro da propriedade, desde clínica, cirurgia,
reprodução, a parte de nutrição, e tudo que envolve essa parte, né? E também tenho pós-graduação nessa área de clínica, e a gente faz um pouco de tudo aqui, a região. A cidade é pequena, mas tendo bastante vaca, a gente vive correndo mesmo. Tá certo. Não importa, deixar elas que aumente as propriedades, que aumente o leite, né? É bom demais. Então, pessoal, o assunto da live de hoje é justamente sobre a gestão aplicada na qualidade do leite, né? E antes de começar, também queria agradecer por vocês terem aceito o convite de vir participar com a gente e trazer um pouco do conhecimento de vocês, da rotina de vocês aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa gestão, sobre a qualidade do leite, que tenho certeza que é muito importante nas propriedades hoje em dia, né? Valeu. Valeu. Obrigada a vocês pelo convite, né, Josimar? Isso aí, mais uma vez, eu agradecer pelo convite aí de participar mais uma live da Caltrain. Tudo de bola, tudo de bola. Então, vamos para cima. Tanani, se você quiser começar falando um pouco sobre o assunto, a live Tá bom. Não, então, dá para, nesses 7 anos aí, a gente viveu bastante coisa, né, dentro da Frisia. Então, logo que eu me formei em veterinário, eu já entrei na Frisia. Então, quando a gente forma, sai da faculdade, a gente sai extremamente técnico, né? Então, na verdade, quando você chega na propriedade para fazer o atendimento, muitos produtores têm a esperança que você chegue mudando tudo e isso seja a solução dos problemas, né? Então, quando eu fiz o curso de gestão, isso mudou totalmente a nossa forma de trabalhar. Então, antes de você chegar e propor diversas mudanças na propriedade, é muito importante você entender o que realmente está acontecendo lá dentro, né? Eu diria que a questão, o primeiro passo, assim, da gestão dentro da propriedade e que falta em muitos lugares é a clareza. Então, sim, a clareza dos processos, a clareza da onde a propriedade quer chegar. Então, uma das ferramentas que auxilia muito esse primeiro passo aí é o Canvas, então, o entendimento do negócio. Se a gente pesquisar aí no Google, tem diversos modelos e é uma das ferramentas que auxilia bastante para a gente entender, alinhar, na verdade, o nosso trabalho como técnico dentro da propriedade, junto com o que o produtor espera da gente. Outra coisa que eu vejo como muito importante na gestão e falta muito dentro das propriedades é a organização. Então, seja organização de tempo, seja organização de local, até conversando junto com o Leonardo, hoje o Leonardo falando o quanto às vezes você vai acompanhar uma rotina de ordenha e você consegue notar itens que você poderia estar reduzindo o tempo. Então, às vezes andar dentro da sala de ordenha. Então, organização. Organização é algo muito, muito importante, seja de local ou de rotina. Outro item muito importante, então, o acompanhamento de indicadores. Então, indicadores de resultado mesmo ali, indicadores do processo, né? Da propriedade. E também, assim, uma ferramenta muito legal que eu gosto de usar é o Kaizen, que é um modelo de ferramenta que é o Kaizen é mudar para melhor, né? Mas para a gente estar entendendo realmente as causas raízes dos problemas. Então, eu acho que isso é uma ferramenta assim que eu gosto bastante. E outro item é a visão de futuro das propriedades. Então, muitas propriedades não têm isso, sabe? Saber para onde ela está indo, onde que ela quer chegar. Então, esses são os itens que norteiam o nosso trabalho e que a gente pode auxiliar ali na gestão dentro da propriedade. Legal. Isso que você falou, e com certeza é muito comum, né? Essa organização aí dentro de uma sala de ordenha, né? Às vezes a pessoa não tem aquela, como se fosse diagrama ali, né? Como se fosse aquele roteiro dele. O próprio pós-DIP, pré-DIP, acaba atrapalhando a pessoa. Às vezes a pessoa perde
e acaba perdendo um tempão bem bom ali, né? Às vezes a vaca fica um pouco Sim, mal e vai atrasando, né? Vai atrasando e quando vê isso aí lá na frente vai influenciar negativamente com certeza, né? eu acho que outra Quando, coisa assim, a gente. Pode falar, Josimar. quando eu estava fazendo meu estágio final, eu desenvolvi um projeto em cima de qualidade do leite, porque naquela época, nem faz tanto tempo assim, mas 9 anos atrás, estava expandindo demais em função das normativas do governo, e aí a gente fez um projeto em cima de qualidade do leite, onde a gente acompanhava algumas propriedades que tinham problemas de CCS, de CBT alta. E às vezes, quem a Tânia falou, era coisas simples que o pessoal fazia automático, sem ver o que estava, ou prestando atenção no que estava fazendo, e que dava uma diferença enorme depois nessas contagens. E aí você chegava lá, eu acompanhava a ordenha sem falar nada, e depois ia anotando os pontos e comentava com os proprietários. E, então eram coisas simples que eles só tinham que se atentar naquilo que eles estavam fazendo, porque eles estavam tão automático que não deixavam passar muita coisa. E aí quando atentavam para esses pontos, os resultados eram muito melhores. Eu Com acho que a certeza. a questão que eu ia comentar é a importância da gente estar junto das pessoas, né? Então, entender, geralmente as pessoas, né, que trazem a solução do problema são aquelas que estão fazendo ali todo dia, né? Então, estar junto, fazer junto, mostrar, isso é muito importante. E eu acho que, assim, na nossa graduação, a gente aprende muito bem a técnica, né? E eu acho que uma disciplina que talvez na grade falta é a gestão de pessoas, porque a gente trabalha, bem dizer, com elas, então isso é muito importante. Com certeza. Esse é uma falha, né, eu acho. E é uma coisa bem legal, né? Se alguém pensasse nesse lado e colocasse dentro da grade da graduação ali, alguma matéria que ensinasse, né? Tanto a lidar com dinheiro, tanto a lidar com pessoas, que isso é bem difícil, né? É bem difícil depois que a gente sai ali da faculdade, né? Mas devagarzinho a gente vai aprendendo, né? Devagarzinho a gente vai aprendendo. É, eu digo que nada mais do que lidar com as pessoas mesmo, porque são os mais diversos tipos de perfis, né? Só vai aprender mesmo quando estiver lidando. Então, por mais que na faculdade pudesse ter uma matéria sobre isso, mas o negócio face to face ali é muito mais. Você aprende a lidar de fato com as pessoas, né? Quem trabalha no campo sabe que já começa a conhecer os perfis dos produtores, então você sabe como você chegar nesses produtores, né? Tem uns que são mais acessíveis, outros são mais teimosos. Então é no dia a dia que você vai brigando às vezes e tendo a humildade também, né? E a empatia de se colocar no lugar deles, porque afinal é eles que estão fazendo, né? Você passa a orientação, mas você precisa que eles façam. Você passa orientação, mas na verdade você vai embora, né? Quem fica lá são os funcionários, são os envolvidos. Então, realmente, você tem que ter a empatia é algo bem importante mesmo. Uma coisa assim que eu vejo que também impacta bastante é, lógico que uma propriedade pequena, ele não vai ter como ter uma pessoa para cada função. Às vezes a pessoa acaba fazendo várias funções, né? Mas ao ponto que a fazenda vai crescendo, é interessante você ter uma equipe de manejo, só uma equipe de ordenha, uma pessoa responsável ali pelos protocolos, pela reprodução, né? Porque quando tem as mesmas pessoas que fazem ordenha, são aquelas mesmas pessoas que trabalham no manejo, por um lado, o público vai pecar. Alguma coisa ali na frente vai dar errado e acaba acarretando muito, né? Super atarefando aquela pessoa e isso não é legal. A partir que a fazenda vai crescendo, é bom você formar as equipes de manejo em cada setor ali que as coisas andam melhor. Até porque essa questão que tu comentou, eu vejo bem nas pequenas propriedades que a gente tem aqui, que o pessoal às vezes tem bastante coisa para fazer, então tem que tratar a vaca, tem que tocar a vaca, tem que tirar leite, e às vezes fazem muitas coisas rápido, né, com pressa, porque tem mais coisa para fazer, e acaba deixando alguns pontos dentro da parte da ordenha mesmo, porque não dá tempo, porque está atrasado, uma coisa e outra, né? E também, né?
Às vezes a pessoa acaba acumulando uma canseira ali, vai virando um trapo no serviço, né? Aí o rendimento começa a baixar também, né? É bem importante mesmo. Eu acho que antes da gente, às vezes, né, propor diversas coisas, né, para que nem o Gismar falou, às vezes é um pequeno produtor que já faz, ele faz tudo, né? E daí a gente às vezes tem as soluções mágicas, assim, de, às vezes acrescentar mais algo na rotina dele, né? Então acho que isso de entender bem a rotina de cada propriedade, o que que faz, então esse é um ponto bem importante. Com certeza, isso é fundamental, né? E para a gente começar a entender de uma propriedade, não é com um dia, não é com 2 dias, às vezes até não é nem com uma semana, né? Às vezes você leva um mês ali para entender como que está funcionando as coisas, para saber o que você precisa mexer, para saber quais são aquelas pessoas que você pode contar lá dentro. Aí começa a entender e as coisas começam a melhorar, né? Lógico, se tiver uma equipe boa, uma equipe que está disposta a melhorar, né? Aqui, quando a Eu gente acho que começou a fazer os treinamentos, quando a gente começou a fazer os treinamentos de qualidade do leite, né, passando as resoluções e como tinha que fazer para melhorar a qualidade, a gente até dava risada porque a gente fazia palestras. E normalmente quem vinha nas palestras eram os homens. E quem mexia com o leite, quem tirava o leite das vacas eram as mulheres. Então, os homens recebiam a informação, mas eles não passavam para as mulheres. E aí ficava a mesma coisa. Então, você tinha que ir na propriedade, fazer uma visita, acompanhar uma ordenha e explicar de novo tudo para as mulheres. E a gente começou, quando eu fazia os convites, né, a gente começava a convidar e chamava de fato, ó, traz a mulher porque eu sei que é ela que tira leite, né? Porque senão não adiantava o negócio. Ah, tem que trazer quem está fazendo a função, né? Direto para aquela pessoa, ela tem que estar ali, né? Então, Anny, uma pergunta. Vocês oferecem esse treinamento também nas propriedades que vocês atendem? Como que funciona? Sim, então hoje eu e mais um colega de trabalho a gente foi capacitado então pela Clínica do Leite, né? Então a gente tem módulos, na verdade, do curso no modelo lá do Agro Mais Lean nas regiões para os nossos produtores, né? Então a gente essa semana a gente deu os módulos em 2 locais. Então a gente junta, né, reúne um grupo de produtor, faz o treinamento teórico, né, são 4 módulos que a gente aplica, e depois tem o prático, né, lá na propriedade. Então a gente, no caso, a nossa equipe técnica, hoje todos os técnicos são capacitados e todos trabalham no modelo de gestão lá do Agro Mais Lean. Entendi. E dentro desse treinamento, dentro da rotina que vocês vivem nas propriedades, qual que é o maior desafio assim para vocês? O que que vocês veem hoje nas propriedades, pensando em qualidade do leite mesmo? O maior Travou? desafio, você pergunta em questão de CCS mesmo? A Eu, qualidade eu geral, né? Pensando na equipe e diretamente ligado na qualidade do leite. acredito, assim, a questão da é, é muito a cabeça, assim, sabe? Então, tem propriedades ainda que tem uma certa resistência a descartar animal, a fazer o trabalho mesmo que precisa, né? De identificar da onde está vindo o problema, né? Então, a gente ainda tem vários que têm essa resistência de mudar a cabeça, sabe? Acredito que a questão de jeito de ser, ele impacta bastante. Entendi, legal. E aí, Josimar, o que você vê aí com os maiores desafios que você encontra aí nas propriedades que você atende? Hoje, da cooperativa que eu acabo prestando serviço, existem os veterinários que viraram técnicos de qualidade. Então, eles agem direto nas propriedades. Quando a cooperativa, no caso que eu atendo, ela é bastante exigente nesse ponto. Então, quando de um mês para o outro houve uma diferença ou ocorreu um problema, principalmente com relação a CCS e a CPP agora, o veterinário já vai na propriedade, acompanha uma ordenha normalmente, né? Passa algumas orientações e aí começa a fazer o monitoramento. Porque o objetivo é que no mês seguinte já volte ao normal. Então, a cooperativa acaba fazendo a CCS individual, né, de
de cada vaca nessas propriedades que tem problema. E aí passa depois, ou o próprio veterinário orienta, ou passa para o técnico, no caso, veterinário, se é a propriedade que eu atendo, acaba passando para mim, para nós sentar e ver o que está acontecendo e quais as ferramentas a gente pode estar utilizando. Depois de identificada a CCS individual, vê as vacas que é problema, faz a cultura, normalmente, dessas vacas, e vê que tipo de manejo a gente pode estar fazendo para melhorar o problema. Ver se é questão da CCS, nesse caso específico, ou a questão quando é da contagem bacteriana, que daí faz acompanhamento da ordenha, ou a questão da verificação dos produtos que estão sendo utilizados para melhorar essa qualidade, se é o processo, se é os produtos, enfim. Legal, legal. Uma coisa que eu vejo que funciona muito bem, não sei se vocês com certeza têm uma rotina maior de propriedades, é bonificação pela qualidade do leite. Pelas propriedades que trabalham com bonificação na qualidade do leite, você vê que aquele pessoal veste a camisa de verdade, né? Na fazenda que eu trabalho tem essa bonificação, o pessoal que trabalha ali, desde a limpeza dos barracão até o pessoal que está dentro da sala ali diretamente trabalhando com as vacas. Então, CCS abaixo de 10 mil, CCS abaixo de 200 mil ali, e contagem bacteriana abaixo de 10 mil, eles recebem a bonificação. E funciona muito bem, tá? Eles cuidam muito bem, sabe? Vai muito bem. E graças a Deus a gente está mantendo esse padrão aí já faz um tempo. E às vezes dá um surto ou outro ali de mastite, mas vai investigando e consegue descobrir onde foi o problema, né? Eu acho que a mudança da tabela incentivou bastante. Eu acho que no geral, né, o pessoal trabalhar com qualidade, né? Então, seja CCS ou seja CBT, o pessoal tem trabalhado a fundo, né? Tem que produzir qualidade, né? Não adianta só tirar leite e perder produção, perder qualidade, e reflete um monte, né? A reprodução das vacas ali, isso reflete também, né? Perfil do consumidor Provavelmente, também, né? provavelmente na região de vocês é bem mais cobrado essa parte, né? Aqui a gente vê ainda, como tem várias cooperativas e às vezes questão de laticínios que não são cooperativas, aí algumas cooperativas têm exigências maiores, outros relaxam, que às vezes a gente chega em algumas propriedades e vê assim, e começa a pensar, como é que a empresa ainda carrega esse leite, né? E algumas que daí o pessoal fica bravo porque a exigência é demais. Então, tem ainda aqui pelo menos ainda tem essa divergência de cobrança, né? Que eu acho que deveria ser de fato o padrão, para que justamente fiquem os empresários do leite, né? Não só os tiradores de leite. Com certeza, né? Isso ajuda também a fazer com que o produtor se mantenha na atividade, né? Se aquele laticínio não exige muito, o cara vai levando do jeito que dá, vai levando as coisas quando vê, o negócio está dando prejuízo e as contas só vão aumentando, chega uma hora que tem que parar, né? Não tem o que fazer. Quem É, trabalha com qualidade, eu acho que é muito bom, é muito bom. A pessoa acaba buscando alternativa, sempre está melhorando, né? Quer produzir mais, quer melhorar a qualidade, quer ganhar mais. Aí é mais fácil de se manter na atividade, né? Agora, se começou a relaxar ali, pode abandonar. Estava comentando, porque o pessoal que recebe por qualidade de fato, ele vai fazer o possível para ganhar aquela diferença no preço do leite. Então, vai investigar juntamente com o técnico para buscar alternativas. E se ele não está recebendo por isso, ele não está nem aí, né? Aí tem aqueles produtores que você olha, às vezes, a análise tanto de CBT quanto de CCS e você pensa em, mas tem muito leite nessas bactérias aqui. Porque o cara, eu não ganho para isso, então eu não me importo em trabalhar mais em cima da qualidade, né? é bem isso mesmo. Tanani, como que tá a bonificação pela qualidade do leite hoje? O pessoal da Freeze. CBT, então, bonificação máxima aí abaixo de 10, né? E a CCS abaixo de 200 é a bonificação máxima, né? Daí tem a bonificação gordura, proteína, sólidos, resfriamento. Então, E com um percentual a mais do valor base que eles ganham no leite. isso mesmo. Então é um percentual, tem o preço base, né? E conforme o resultado de CBT, CCS e sólidos, é pago a porcentagem a mais em cima do preço base, né?
Entendi. Você sabe como que tá essas porcentagens hoje? E o preço base? É, o máximo da CBT é 7%, né? E questão do CCS é 5%. Entendi. Agora, sólidos daí é bem variável. Entendi. É uma coisa que lá no final do mês vai dar para agregar bastante, né? Se a pessoa Sim. conseguir manter esse padrão ali, ele consegue pagar alguns A salários. tabela ela é bem estratificada, né? Então depende muito do resultado da propriedade, mas é claro que todo mundo hoje está empenhado aí para ter o melhor resultado possível, até porque a CCS ela impacta em produção dos animais, né? Então se a gente for contar o prejuízo é bem alto de quem tem uma CCS elevada. Legal. E essa forma de treinamento que você comentou, Josimar, vocês fazem, como que vocês fazem? Mensal, semanal? Como que é? Como que vocês têm feito isso aí? Agora, na verdade, em função da pandemia, deu-se uma acomodada assim, de aglomerar produtores para fazer palestra. Então, os técnicos acabam trabalhando diretamente nas propriedades que têm problema, então vai e conversa direto com os produtores. Se não, antes eram feitas reuniões, às vezes era semestral, às vezes uma vez por ano. Normalmente associava duas coisas para fazer esses treinamentos, essas palestras, de fato. Aí hoje trabalha direto dentro da propriedade. Acredito que vocês também não é muito diferente, né? Também mudou muito aí com a pandemia, né? Mudou sim. A pandemia atrapalhou bastante, então a gente ficou aí um ano parado, né? Sem poder fazer os encontros. Então a gente voltou esse ano fazendo conforme os decretos foram liberando, mas foi extremamente complicado, né? Entendi. E esses encontros é por região daí. Não consegue juntar todo mundo Isso. também. Não, por regiões, e daí tem o limite, né? Então, de pessoas, a gente tá seguindo à risca isso. Não tem como ainda juntar todo mundo. Reuniões de um volume maior de produtor é tudo feito online ainda. Não tá dando para reunir ainda. Entendi. E essa reunião são mensal, semestral, como que funciona? Isso. Então, geralmente a gente está fazendo 2, no máximo 3 regiões por semestre. Então, são reuniões uma vez por mês, né? Então, que nem a gente começou agora uma nova região, vai até novembro, né? 4 encontros. Legal, legal. E essas propriedades que vocês atendem, todas elas têm um levantamento certinho ali de tudo que está acontecendo. Isso. Então, das propriedades que estão aí no nosso radar, que estão implantando o sistema de gestão, a gente tem todos os relatórios zootécnicos, financeiros da propriedade, né? Então, tudo isso é levantado e que auxilia a gente aí no dia a dia. Então, a gente tem o software, então, alguns produtores utilizam o Agenda, né? Que é um software que era lá do pessoal da Clínica do Leite, que é, na verdade, para lançar dados zootécnicos e financeiros, nada mais que isso. E depois a gente também, né, realiza, junto com o produtor, a análise dos relatórios, olha junto. Então, tudo isso alinhado com o que o produtor quer de melhoria, né? Legal, legal. E assim, o que você percebe? Ah, vou pegar uma propriedade ali, CCS lá em cima, contagem bacteriana lá em cima. Qual que é o tempo mínimo para trabalhar na propriedade ali para você ver um resultado melhor, para começar a melhorar, começar a andar melhor as coisas? Eu diria assim, a CBT é algo diria mais fácil de resolver, né? Então, muitas vezes dentro do mesmo mês ali, de uma semana, você consegue tá resolvendo. Agora, a CCS já é um pouco mais delicado, né? Então, se o produtor não realiza, que nem o Josimar falou ali da coleta individual dos animais, né? Ele tem que começar essa coleta. Então, mas assim, dependendo da causa raiz do problema ali, né? Se é um problema ambiental, se é um problema contagioso, demora um pouquinho mais para a gente ter um resultado, né? Então, assim, não consigo falar assim, tantos meses. Mas eu digo Uhum. já que a CCS já leva um pouquinho mais de tempo para resolver, né?
Entendi. Acredito que dependa muito de cada propriedade, né? E que a gente falou, o problema que está acontecendo na propriedade. Porque às vezes, uma propriedade que tem CCS alta, pode ser que ele não está descartando os 3 primeiros jatos. A pessoa que tá fazendo a ordenha não está descartando, aí você acompanha uma ordenha, identifica isso aí, no mês seguinte já resolve o problema. Às vezes está com surto de mastite, ou fazem a análise individual de cada vaca, tem umas vacas lá que estão com DEL bastante alto, que estão velhas de leite já com CCS alta, então você tem que trabalhar como um conjunto para tentar ver onde que está o problema, para tentar eliminar esse problema, ver se o negócio é tratável, se tem que fazer segregação, uma coisa e outra. Então é bem relativo essa parte da CCS. Tem às vezes propriedades que num mês você já consegue resolver o problema, baixar de 1 milhão para 400, digamos assim. E às vezes tem propriedades que demora mais. Não, justamente, bem isso mesmo, Josimar. É muito relativo, depende de quantos animais estão impactando, é bem variável mesmo, né? Então, só para comentar, no começo do ano, fazendo o que eu trabalho, a gente passou por um problema com a mastite. Eu tive um surto de mastite ali e não sabia de onde estava vindo esse problema, sabe? Não tinha mudado nada. A serragem que a gente usa lá não é uma serragem de primeira, né? Às vezes vem uma melhor, às vezes vem uma mais úmida. E não mudou nada o manejo, sabe? As mesmas pessoas, as mesmas coisas que eram feitas estavam sendo feitas. A higiene na sala de ordenha estava legal, sabe? Aí chegou um ponto assim, falei pro patrão, eu não sei mais o que a gente vai fazer, né? Vamos chamar alguém para ajudar a gente, né? E eu não tinha lembrado da regulagem dos equipamentos da sala de ordenha, né? Pensando mais no manejo ali, né? Focado naquilo ali, daí ele foi ver. Aí ele viu lá que tava a sala de ordenha ela estava programada para tirar muito rápido as vacas. Então estava ficando muito leite nessas vacas, acumulando, acumulando e elas iam acabando dando mastite, sabe? Aí foi chamado o pessoal para fazer essa regulagem da sala de ordenha. Cara, parece assim que tirou com a mão. O pessoal veio, dando uma noite ali. A partir daquela semana que eles mexeram, foi acabando as mastites, foi parando, foi parando, foi parando, foi parando. E hoje, graças a Deus, está bem controlado, sabe? Os casos de mastite, é uma ou outra ali que aparece. Mas igual tava no começo do ano, tava ficando muito louco, sabe? Tava tendo um caso por dia de mastite, então tava demais, tava demais. E aí a gente ficou, acho que quase um mês sofrendo com isso e depois conseguimos descobrir o problema lá e alinhou daí, graças a Deus, né? E às vezes Eu tive essas um coisas problema dão numa uma... propriedade que eu atendo, que na verdade eu fazia mais a parte da reprodução, a gente começou a olhar a propriedade como um todo. E aí tinha muitos problemas de mastite, assim, em caso de ter 5, 6 vacas por semana com mastite num rebanho de 40. Então era muita vaca com mastite. E aí um dia eu fui para acompanhar uma ordenha para ver o que estava sendo feito. Aí não era feito segregação, não era feito pré-dipping adequado, não se descartava 3 primeiros jatos. Eu disse, bom, agora nós temos... O problema é fácil de resolver. A gente só tem que ter calma e fazer o que tem que ser feito. A gente pegou algumas vacas que eram problemas, foi feito a cultura microbiológica, né, e de fato apareciam algumas bactérias que estavam também relacionadas com a questão de nível de vácuo. Então foi solicitado que fizesse uma regulagem no equipamento de ordenha e que segregassem as vacas que estavam com mastite e que estavam em tratamento. Mas a gente foi de uma semana para outra, assim, de ficar 3, 4 semanas sem aparecer nenhum caso de mastite, que o problema era fácil de resolver, só não estava sendo atentado para o problema inicial, né? Pois é, e causa um prejuízo muito grande, né? Quanto menor a propriedade, mais mastite, o lucro vai empurrá-lo, né? A pessoa gasta demais, né? Outro projeto que a gente tem aqui dentro da Frisia é justamente isso, a questão da revisão dos equipamentos de ordenha. Então, regiões aí mais distantes, né, de Prudentópolis, Imbituva, então um pouquinho mais longe aí de Carambeí, sofria bastante com essa questão da regulagem. Então, a gente fez um projeto, fez uma parceria com um pessoal terceiro e foi visitado essas propriedades, levantado, então, aferido a parte de vácuo, pulsador, vários itens ali do equipamento de ordenha, e a gente viu muita diferença, assim, como realmente impacta e bastante no resultado, né?
Aqui em Carambeí a gente tem bastante prestador de serviço, então é uma região que é bem assediada, né? Mas regiões aí mais distantes a gente sofre bastante com falta de mão de obra mesmo. Fica mais difícil, né? A pessoa se concentra mais naquela região ali que é uma leiteria do lado da outra, né? E aquela leiteria mais distante um pouco vai ficando um pouco mais difícil de atender, né? Sim, sim. Aumenta muito, né? Mais algum comentário, Josimar, Anne? Alguma coisa que vocês acham legal, né? Falando sobre a qualidade do leite e sobre a gestão de pessoas, né? Não é uma coisa muito fácil, né? Mas com o tempo a gente vai perdendo, vai aprendendo, né? Vocês têm alguma pergunta aqui? E o Pablo, você acabou respondendo a pergunta dele aqui. Vaca com modelo muito elevado, como 400 a 500, pode aumentar muito a CCS? Com certeza, depende da produção dessa vaca, mas a chance dela ter uma CCS alta é bastante grande, porque é uma vaca que está há muito tempo no leite, então ela tem uma contagem de células somáticas a mais. E às vezes são esses animais que podem estar impactando bastante o resultado final do tanque, de fato, porque às vezes são vacas que têm lá 3 milhões, 4 milhões de CCS. Então, são vacas que, nesse ponto, quando você identifica o problema, e sendo nesse quesito, de algumas vacas nesse sentido, é vantagem você trabalhar com secagem antecipada, que você deixa de perder dinheiro pelo leite que essa vaca está produzindo. Se tiver umas vaquinhas impactando muito ali, manda o leite delas para o pasteurizador e vai servir para as bezerras, né? Funciona bem. A gente tem umas lá que quando diminui as vacas em tratamento, diminui as vacas em matita, a gente põe umas 2, 3 lá no lote para servir o leite delas para as bezerras. Gado de Leite presente aí, ele fez um comentário aqui, trabalho com o diagnóstico e soluções de problemas. No Slido, sempre me inspiro na qualidade para aprender mais sobre como trabalhar sólidos. P2. Valeu, obrigado pela participação aí. Tem alguma pergunta? Você viu mais alguma pergunta aí, Josimar? Não, acho que era isso. Aqui também o Leonardo faz um comentário. Revisão estática e dinâmica. Extremamente importante. Com certeza. Pessoal que tiver alguma dúvida, vai mandando aí, pessoal. Que a gente vai lendo. Se não tiver a resposta, a gente responde depois. Não tá apurando, Dá né? pra gente, dá pra gente entrar naquele assunto do artigo que foi mandado no, no Telegram. Acabou cortando ali, Josimar. Dá pra gente entrar naquele assunto que foi colocado no Telegram, sobre o artigo de estafilococos, os agentes que a gente mais está... Não sei quais os agentes vocês estão identificando mais aí, Tanan. Olha, as propriedades que eu tenho acompanhado tem aparecido bastante contagioso. Então, aureus, corine e estáfilo não aureus. Então, Josimar, lá na fazenda, por enquanto a gente não consegue fazer a cultura do leite ali, das mastite, né? Mas em breve a gente quer fazer de todas elas ali para fazer um acompanhamento melhor, ver se consegue diminuir um pouco o gasto ali com os tratamentos, né? Então, por enquanto, não posso comentar porque a gente não faz esse levantamento, sabe? Mas em breve a gente vai ter, se Deus quiser. E dos que eu tenho acompanhado aqui, tenho feito, tem dado bastante Streptococcus ubris e os Staphylococcus coagulase negativo, né, que estaria bastante relacionado às vezes com questão de vácuo e na ordenha propriamente dito, né. Algumas partes mais do ubris com relação a mastites clínicas e o coagulase negativo é bastante problema das subclínicas. Das subclínicas, o que mais está dando, de fato, é o coagulase negativo. Uma pergunta aqui. Quais bactérias estão relacionadas a problema no vácuo? Vocês sabiam responder essa aí? Eu não sei.
As que eu identifiquei aqui, vacas que tiveram problemas de mastite nesse sentido, seria o coagulase negativa, né, o que mais teria dado. E aí depende muito da questão se tem alguma vaca com outro tipo de mastite que não é feito a segregação de lote, não é feito linha de ordenha, que acaba transmitindo. Daí entra mais os contagiosos de fato. Mas o que eu observei aqui estava mais relacionado com os coagulases negativos. Pode Legal. ocorrer a contaminação, né? Então, quando tem, que nem o Josimar falou ali, contagioso, né? Então, se a gente tem flutuações de vácuo, acaba tendo contaminação entre tetos, né? Tudo bom. Mais algum comentário? Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém falou ali da terapia vaca seca, mas Aqui, achei. relacionado ao que será? E para comentar sobre a terapia vaca seca, né? Bem, no geral, acho que dá para... Bem, eu vou falar um pouquinho. Algumas propriedades já estão trabalhando com a terapia vaca seca seletiva. Então, animais aí que têm CCS abaixo de 200, já utilizando somente o selante, né? Então, tem propriedades aí trabalhando com uso racional de antibiótico bem forte. Mas eu acho, assim, que a terapia vaca seca é extremamente importante e assim, o pessoal às vezes quer diminuir, né? Quanto mais os dias de secagem. Mas eu acho que aí cumprir esse período é extremamente importante para recuperação aí da glândula mamária para a próxima lactação. Aqui a gente ainda não está conseguindo fazer a terapia seletiva de vacas em função das realidades de muitas propriedades, principalmente nessa época, onde normalmente o animal, quando ele é secado, ele vai para um piquete e às vezes tem a questão do desafio muito grande. Então, ainda a gente não, eu, pelo menos das propriedades que eu atendo, não tem nenhuma que ainda se arriscou a fazer uma terapia seletiva só com selante. Né? Até porque algumas cooperativas ainda não estão fazendo, tem a opção, né? Mas muitos ainda não procuram de você de fato fazer essa CCS individual da vaca para ver como é que está a contagem de células somáticas ou até às vezes fazer uma cultura antes de secagem, ver se há necessidade de colocar o antibiótico ou não. Mas ainda é um tema ainda tratado muito longe da realidade aqui, porque justamente o pessoal tem muito medo de mastite. Então, faz tratamento de vaca seca, começou a se utilizar bastante o selante, de um tempo para cá, junto com o antibiótico né, na teta, no caso. Mas ainda seletivo, ainda não conseguimos fazer nenhum. Legal, na fazenda também a gente não faz. Todas as vacas que faz a secagem usam o antibiótico e o selante, né? Mas é um caso legal, um caso de pensar, né? Como é Eu feito o acho que controle de todas as vacas. a cultura na fazenda auxilia, vem como uma ferramenta para auxiliar a terapia seletiva, né? Com certeza. Sempre que se tu for analisar o custo para você fazer uma cultura, para aquilo que você iria gastar de antibiótico para colocar nesse animal, sai bem em conta, né? Então, identificou ou identificou o tipo de bactéria que você vai pegar um antibiótico específico, ou não teve nada que não precisa usar antibiótico, ainda economicamente ele se torna bem viável. Eu acho Sim, que com certeza. um ponto bem difícil é fazer com que o produtor entenda, né? Que você não vai usar o antibiótico e aquela vaca não vai ter problema, né? É uma coisa que vem toda a vida, foi feito, né? É uma coisa difícil, né? Principalmente para o pequeno produtor, né? Porque se ele acabar perdendo a lactação de uma vaca, perdendo a produção de uma vaca ali, fica difícil para ele, né? Fica difícil para ele, né? Agora, com as Eu já ferramentas entra... aí, fica um pouco mais fácil, né? Para entender como que tá o rebanho, saber qual que é as vacas que a gente vai fazer a secagem só com selante ou utilização dos antibióticos, né?
eu já iria também lá mais no começo, né? Ainda tem muitas propriedades que não fazem o arroz com feijão bem feito, que ainda não sabem de fato o que que é a terapia de vaca seca. Tem às vezes muita gente que me pergunta, eu preciso secar a vaca aqui para botar uma bisnaga para secar a vaca. Não, na verdade a bisnaga você não vai secar a vaca. A bisnaga é para você curar mastites subclínicas que esse animal teve ou prevenir, no caso, outras mastites. Eles às vezes tem muitos que acham que você coloca a bisnaga e o animal para de fazer leite, né? Então, tem muita... A cultura ainda precisa ser mudado bastante, né? Principalmente quando a gente trabalha com pessoas mais velhas, cabeça mais fechada, né? Pessoas que têm... pessoas mais jovens que estão na atividade, então é mais fácil de você acessar essas propriedades, né? É a busca do conhecimento, né? Às vezes aquelas pessoas não têm aquele conhecimento, né? E a diferença é que as pessoas novas tentam procurar um pouco mais, tentam entender e acabam melhorando, né? Acabam melhorando também. Eu acho que até o próprio uso do selante, né? Eu acho que ainda tem uma resistência, não é todos os produtores que utilizam, né? Então, e é uma baita ferramenta que a gente tem hoje para prevenção, né? A gente tem gente que usa e usa da forma errada, né? Também. O Uhum. antibiótico joga para trás ali e se entenda os dois. E um fique para cima, outro fique para baixo e azar. A gente é bem comum ver que não sabe utilizar, às vezes, o selante ali. E no outro dia a vaca vai espirrando leite, né? Aí já dá medo. Deixa eu dar uma rolada aqui na pergunta. Aqui, tem uma aqui, eu acho. João Paulo. Com quantos meses se deve secar a vaca antes de parir? E como se deve fazer? Vai nessa, Josimar. Então, o ideal seria 60 dias, né? Aí depende muito da questão da produção dessa vaca, que pode se estender até os 45. Eu não recomendo menos do que 45 dias. Então, de 45 a 60 dias seria o ideal, que daí esse animal consegue descansar bem a glândula para a lactação seguinte. E a forma mais recomendada para fazer é, de fato, a secagem abrupta, né? Então, o pessoal às vezes pensa assim, mas a vaca está produzindo bastante leite, se eu secar parado de uma hora para outra, ela vai dar mastite. Bom, mas aí você tem algumas ferramentas que você pode estar utilizando também para fazer com que esse animal corte o leite um dia, dois, para depois você estar fazendo essa terapia. Ou, dependendo da quantidade de leite que esse animal ainda está produzindo, existe hoje uma ferramenta que é o Velactis, que é a cabergolina, que faz o animal cortar, então, essa ação hormonal de produção de leite e que vai ajudar bastante na secagem de vacas de alta produção ainda. Legal. Fernando, algum comentário? Não, concordo com o Josimar. Acho que um período aí menor do que 45 dias eu também não recomendo. Então, é 45 a 60. Realmente, assim, concordo com tudo que o Josimar falou. É isso mesmo. Acho que você acabou respondendo a pergunta do Marco ali também, que era sobre a secagem abrupta e apenas com selante. Na terapia seletiva, é utilizada a secagem abrupta mesmo, apenas com o selante. Acho que só com o selante, não entendi muito bem, mas eu acho que foi isso. E Aí vai depender de quanto leite esse animal está produzindo, né? Para você utilizar essa terapia seletiva, utilizando só o selante, se for um animal que tem uma produção bastante alta, é mais complicado, porque daí você, por mais que você está evitando com o selante a entrada de agentes, mas você tem aquele leite residual dentro que pode estar causando um problema também. Então tem que avaliar bastante nesse sentido, na minha visão. Não, é verdade. A questão da produção do animal é muito importante você avaliar na secagem. Então, se o animal tá produzindo aí seus 30 litros, não tem como você fazer secagem abrupta, aplicar o selante e boa. Vai dar problema mesmo, né? aqui o Alexander. Uso bisnagas de antibiótico. Ou seria melhor antibióticos? Antibióticos musculares. Então ele quer saber se usa bisnaga
acho que intramamário, né? Ou algum medicamento ali intramuscular. Qual que é a Quer opinião de falar, Tana? Pode vocês aí? ser. Para secagem, eu recomendo somente a utilização do intramamário, intramamário e o selante. Salvo alguns casos, associação com injetável. Mas, assim, a secagem de praxe dos animais, somente intramamário e o selante. Até porque, na verdade, quando você vai fazer essa combinação, provavelmente é porque o animal teve muitos casos de mastite durante a lactação ou tem uma CCS bastante alta que você precisa estar agindo de alguma forma. Mas, de fato, o que mais vai permanecer por mais tempo é a bisnaga. Então, esse é o objetivo da terapia de vaca seca, quando você quer curar mastites subclínicas, é que você coloque um antibiótico que permaneça por bastante tempo. Se você fizer só um antibiótico injetável, às vezes 2, 3 dias ele já não tem mais efeito no animal. E aí não vai fazer o efeito que deveria fazer na terapia de vaca seca. Então, de fato, mais indicado é a questão da utilização de bisnaga mesmo. Aqui tem uma pergunta da Anne Lima. O uso de CB30 o uso de CB30 na ordenha entre uma passada e outra é eficaz para evitar o contágio das bactérias durante a ordenha? É a desinfecção Desinfecção de teteira, né? Isso. Bem, não tem nenhum trabalho que comprova essa questão assim de desinfecção. A gente às vezes acaba recomendando quando tem um surto de bactéria contagiosa com uma ferramenta a mais, né? Mas o ideal seria trabalhar com a linha de ordenha, identificar os animais, quem são eles, quem realmente possui, quem está contaminado com esse perfil de bactéria e fazer a linha de ordenha, né? Até porque, na verdade, alguns estudos que foram realizados há tempos atrás é que tem que ter um tempo de ação desses produtos desinfetantes. Então, você teria que colocar, né, ali e deixar um tempo para depois levar para o outro animal. Então, às vezes é tão rápido que é feito só colocado dentro, tirado e vai para outro animal, que ele não chega a agir como deveria agir. Então, de fato, ele não tem uma eficiência tão boa. Aqui o Valdinei. Josimar comentou do uso do Velax. Com qual média seria recomendado? O pessoal recomenda acima de 30 litros. 30, 35 litros. Acima disso, é interessante a utilização dele. Abaixo disso, não seria tão viável e você pode utilizar outras alternativas para fazer esse animal diminuir a produção dele em 2 dias, digamos assim. Mas existem algumas propriedades que acabam utilizando o padrão. Qualquer vaca que secar, que vai secar, faz o Velax. Mas aí tem que pensar na questão econômica mesmo, porque ele não é um produto tão barato, né, para você fazer. Então, a recomendação maior seria acima dos 30 litros. 25, alguns técnicos recomendam 25 litros. Show de bola. Pessoal, eu acho que é isso aí, né? Se ficou alguma pergunta que eu não li, ficou alguma pergunta sem resposta, manda no direct lá pra gente, ou aí pro Josimar, ou pra Tanane, que a gente vai responder vocês lá com certeza. Josimar, Tanane, muito obrigado aí por vir participar com a gente nessa conversa, nesse bate-papo, trazer um pouco do dia a dia de vocês, o conhecimento de vocês aí para compartilhar com a gente. Beleza, obrigado a equipe aí, Cal Training, por ter convidado. É um prazer estar compartilhando um pouquinho da nossa rotina, do nosso trabalho, e a gente está sempre aberto aí. Então, para quem ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, pode mandar aí no direct que a gente responde. E a Freeze em si sempre está de portas abertas para quem tiver interesse e quiser vir aí nos conhecer. E eu agradeço mais uma vez pelo convite, né? De casa já quase, mas grato pela consideração e pelo convite de participar dessa troca de conhecimento, né? Que na verdade a gente faz uma conversa, um bate-papo que a gente traz alguma informação aqui, pega outra dali, e acredito que isso seja importante para muita gente. Legal. E o pessoal que está acompanhando a gente ainda, fiquem ligados aí que vem a primeira semana da qualidade do leite da Caltrane. Fiquem espertos aí.
Dia 31 aí do 8 começa. Então vai ter uma série de lives aí com os convidados bem top. E com certeza vai ser muita informação bacana aí que a gente vai conseguir absorver nessas conversas, nesse bate-papo aí dessa semana da qualidade do leite. Eu acho que é isso aí, né? Pessoal, tira print, marca a gente lá. E boa noite, muito obrigado. Valeu pela participação de todos aí. Boa noite. Valeu. Boa Tchau, tchau. noite. Tudo bom.